Olá, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais uma capela do Seminário Bíblico do Nordeste. Quero convidar a todos vocês a, nesse momento, dedicarmos um pouco do nosso tempo para o louvor a nosso Deus, para ouvir a sua palavra falando aos nossos corações. Vamos iniciar cantando louvores ao nosso Deus. Você poderá cantar junto conosco, a letra vai estar sendo apresentada e assim possamos, nesse momento, estar louvando ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Louvemos. Deus
Nesse momento, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando o capítulo 1 dessa carta e hoje nós vamos ver os versículos 13 e 14. Abra sua Bíblia nesse instante e nos acompanhe aqui nessa leitura. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está, se você puder, e nos acompanhe em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez aqui, ó Pai, para te louvar. Aceita o nosso louvor que nós acabamos de cantar, Senhor. E também, ó Pai, vem falar aos nossos corações através da tua palavra. Nos concede o privilégio de podermos ouvir a tua voz, falando aos nossos ouvidos e coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Após de compreendermos que somos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, isso nós vimos no versículo 3 desse capítulo 1 de Efésios, de sermos escolhidos, ou seja, eleitos e predestinados a sermos filhos de Deus. Isso nós vimos nos versículos 4 e 5 desse capítulo 1. Recebemos a redenção, ou seja, a liberdade do cativeiro do pecado, e redimidos, somos absolvidos da penalidade do pecado. E isso nós vimos no versículos 6, 7 e 8. E também de que Deus revelou o ápice do seu plano com a chegada de Jesus Cristo ao mundo, realizando um ato que marca toda a humanidade. E isso nós também vimos nos versículos 9 e 10. E também vimos que não só os judeus, mas todas as nações da terra, desde que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Senhor e Salvador de nossas vidas, herdaremos a vida eterna. E isso nós vimos nos versículos 11 e 12. E hoje, nesses versículos 13 e 14 que acabamos de ler, vamos ver algumas coisas. Quero destacar aqui 3 coisas. No versículo 13, a primeira coisa é o selo. Nesse versículo 13, nós podemos observar o processo para que uma pessoa possa ter a salvação. Quando ele fala, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Só enfatizando aqui algo importante. Esse versículo ele começa com a palavra nele. Isso está apontando para Jesus Cristo, certo? Então é como se estivesse falando assim, Jesus Cristo, em Jesus Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra, então é importante a gente entender isso. Paulo colocou esse pronome nele aqui, está escrito aqui nele, está apontando para Jesus Cristo. Aqui, a pessoa que ouve o evangelho da salvação e entende porque Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou, e pela fé ele crê que Jesus Cristo traz a salvação, é o que esse versículo inicia, mostrando esse processo em que uma pessoa pode ser salva. Ela pode, começa esse processo ouvindo o evangelho, entendendo porque Cristo morreu e pela fé, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador. Continuando o versículo, ele diz assim, vocês foram selados com o Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo ao confiar, ao aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador.
Então, quando a pessoa toma essa decisão, quando ela faz essa decisão, ela é selada com o Espírito Santo. Eu gostei muito da explicação de William Hendricks falou. Né? Ele fala que o selo tem três funções. Garante a autenticidade do documento, essa é a primeira função. A segunda função indica propriedade, né? Eu pertenço a alguém. E a terceira função que ele cita é proteção contra violação e danos. Essa primeira função garante a autenticidade, ele reporta a gente para o livro de Esther, no capítulo 3, versículo 12. E lá, o rei Xerxes, ele faz um documento onde esse documento proíbe que outras pessoas adorem outro Deus. E nesse documento ele sela através do seu anel. Então o selo tem essa função de tornar o documento autêntico. Ou seja, foi no caso aqui do livro de Esther, o rei foi quem determinou a autenticidade desse documento. A segunda função, né, onde indica a propriedade, ele cita o livro de Cantares, né, no capítulo 8, versículo 6, onde uma pessoa pertence a outra. Então, lá no livro de Cantares, ele coloca o selo no braço, né, indicando de que essa pessoa pertence a outra pessoa, né, pertence a alguém. E a terceira função é a proteção contra a violação de danos. Mateus 27, 66. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 27, nos versículos 66. Para nós entendermos melhor, vamos ler esse versículo. Mateus 27, versículo 66. Diz assim: indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, o que nós podemos entender aqui? Proteção contra violação ou dano. Então, foi colocado um selo na pedra, onde fechava o túmulo onde Jesus foi sepultado. Os romanos colocaram esse selo. Então, gostei muito dessa definição, dessas três funções que o William Hendricks escreveu. E o que mais se adapta ao versículo 14, onde ele diz assim, que é a garantia, em outras versões fala o penhor, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Entendemos que a garantia da autenticidade desse documento se encaixa melhor aqui nesse versículo, porque o selo nos dá esta garantia de que somos herdeiros com Cristo, de que fazemos parte da família de Deus, com o direito de herdarmos a vida eterna, a viver junto ao Pai, Deus, por toda a eternidade. Então, o selo nos dá essa garantia. Uma pessoa, quando recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela é selada com o Espírito Santo. Ela tem a garantia de que terá a vida eterna, de que herdará a vida eterna, de que para sempre estará junto ao Pai. O versículo 14 termina dizendo: redenção daqueles que pertencem a Deus. Aqui em outras traduções fala resgate da sua propriedade. Aqui a ideia é a libertação do cativeiro, da escravidão. Quando Paulo escreveu redenção daqueles que pertencem a Deus, ou outras traduções, resgate da sua propriedade, é a redenção. Nós vimos lá no versículo 7 o que significa redenção, que é a liberdade. Alguém pagou um preço no meu lugar para que eu pudesse ser livre da escravidão do pecado. Então a ideia daqui que Paulo escreve é essa,
de sermos redimidos, de sermos recebida a liberdade da escravidão, de sermos livres, né? A nossa propriedade ela foi resgatada. Então, qual é a aplicação que nós podemos ver aqui nesses 12 versículos? Primeira coisa, o que Deus fez pelos homens, o seu plano elaborado, a revelação desse plano e a execução desse plano através de Jesus Cristo, tudo o que nós observamos neste início do capítulo 1 de Efésios foi o seguinte: em primeiro lugar, de sermos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos abençoados quando nós nos tornamos pessoas salvas em Cristo. Em segundo lugar, de sermos escolhidos, eleitos e predestinados a sermos filhos de Deus. Em terceiro lugar, de recebermos a redenção, a liberdade do cativeiro do pecado, e sermos redimidos, ou seja, absolvidos da penalidade do pecado. De que Deus nos revelou o ápice do seu plano com a chegada de Jesus Cristo ao mundo, realizando um ato que marca toda a humanidade até hoje. Em quinto lugar, e não só os judeus, mas todas as nações da terra, desde que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador de nossas vidas, essas pessoas herdarão a vida eterna. E em sexto lugar, em outro lugar, de sermos selados com o Espírito Santo e termos a garantia de que somos herdeiros com Cristo e fazermos parte da família de Deus com direitos de herdarmos a vida eterna, a vivermos junto ao Pai para toda a eternidade. Isso tudo que Deus proporciona tem apenas para um único propósito: o louvor da sua glória. É o que o final do versículo 14 diz. Para o louvor da sua glória. Deus nos deu essa condição de sermos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos deu a condição de sermos redimidos, de sermos absolvidos da culpa. Nós temos a oportunidade, temos a condição de sermos uma pessoa que nasce de novo, de sermos renascidos em Cristo Jesus. O que você pode entender com isso? De que há esperança para a sua vida, que há esperança para a minha vida. Deus nos proporcionou isso. Planejou um plano perfeito, executou esse plano, revelou esse plano para nós, através de Jesus Cristo. E nós, como criatura de Deus, como seres humanos, podemos nos tornar seus filhos. Basta você fazer apenas uma coisa: confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Que você possa ter em seu coração entendido o que a palavra de Deus nos ensinou nesse momento. Que Deus assim nos abençoe. Amém.